do altar, Senhor. Diante do altar, Todos nós queremos nos humilhar diante da tua presença. preciso me humilhar pra me purificar, ser somente Deus. Um feliz sábado a você que está participando de mais essa adoração especial conosco, pela TV, pela rádio ou pelas redes sociais da Novo Tempo ou da Igreja Adventista. Eu espero que a mensagem de hoje seja uma bênção para todos nós. Se você não é membro da igreja e recebeu o convite de algum amigo ou familiar, saiba que nós estamos muito felizes porque você está conosco. Nós nos preocupamos com você e queremos que você se sinta parte do povo da esperança. Eu quero começar lembrando que amanhã é o Dia das Mães. Um abraço carinhoso a todas as mães que nos acompanham. Mãe, você é a mais divina das criaturas humanas. Que nesse dia em que lembramos de você de forma especial, você se lembre que Deus está bem perto de você. Que nesses momentos de incerteza e desespero, Ele renove sua fé e esperança. Por falar em momentos difíceis, a pandemia Covid-19 e a crise que ela provocou despertaram muitas preocupações e perguntas. Medo pelo que está acontecendo e ansiedade pelo que pode acontecer. São sinais do fim do mundo? São profecias bíblicas se cumprindo? O que vai acontecer com a economia global, por exemplo? Haverá restrições comerciais ou proibições de comprar e vender? Será que a necessidade de controle da contaminação vai ser usada como uma desculpa para estabelecer um dia obrigatório de descanso? Estas perguntas estão inquietando muitas pessoas e chamando a atenção para o sermão profético de Mateus 24. Ali, depois de listar vários sinais, Jesus disse que é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O sinal definitivo é apresentado em Mateus 24:14, que todos conhecemos e diz: "E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esses eventos, principalmente a pregação do evangelho a todo mundo, são sinais bem conhecidos e em momentos como agora estão no centro de nossa atenção e com razão. Mas hoje eu gostaria de falar de um outro sinal. Um sinal que parece estar fora das previsões que os cristãos andam fazendo por aí. Um sinal esquecido. Algo que precisa acontecer antes do evangelho do reino ser pregado para testemunho a todas as nações. Na verdade, sem que esse sinal aconteça, o evangelho do reino não vai ser pregado. Qual é então o sinal esquecido? Para responder essa pergunta nesse contexto de pandemia, ninguém melhor que um médico. Vamos fazer uma consulta bíblica com o Dr. Lucas. Lucas é o autor de 2 livros na Bíblia, o Evangelho, que leva o seu nome, e o livro de Atos. No Evangelho, o médico fala dos atos de Jesus. Em Atos, ele fala dos atos do Espírito Santo. O tema do Espírito aparece no Evangelho como uma promessa e em Atos como uma realidade. No Evangelho, Lucas mostra que o Filho de Deus nasceu pelo Espírito, foi batizado pelo Espírito, resistiu às tentações pelo Espírito, pregou pelo Espírito, operou milagres pelo Espírito e deu aos discípulos a promessa do Espírito. Em Atos,
Lucas mostra que a promessa do Espírito se cumpriu. E como Jesus, a Igreja de Deus nasceu, foi batizada, resistiu às tentações e perseguições, pregou, operou milagres, tudo pelo Espírito. Lucas tem um interesse especial pelo Espírito Santo. Ele dá ao Espírito um papel de destaque nos seus 2 livros. E o elemento que conecta os 2 livros é a promessa do Espírito. No Evangelho, Lucas encerra o livro com a promessa do Espírito. E em Atos, ele começa com a promessa do Espírito. Essas 2 porções bíblicas, a conclusão do Evangelho e a abertura de Atos, vão nos mostrar o que devemos fazer para que se cumpra o sinal esquecido. Mas primeiro, vamos conhecer melhor a promessa. Quem fez a promessa? Qual era de fato a promessa? Quem recebeu a promessa? Para responder, vamos abrir a palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque temos mais uma oportunidade de te adorar e de abrir a tua palavra. Queremos pedir que nesse momento o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos ilumine e nos ajude a entender a tua mensagem. Certamente o Senhor tem algo a dizer e certamente nós precisamos ouvir. Que nada, nenhuma preocupação, distração, quem sabe preconceito nos impeçam de ouvir a tua voz, de receber a tua mensagem e de tomar as decisões que precisamos tomar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vamos ler até o verso 49. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos ler a abertura de Atos. Atos, capítulo 1, versículos 1 a 4. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Com base no que acabamos de ler, a primeira pergunta que eu tenho para você é: quem fez a promessa? Nos 2 textos, vemos que Jesus fala claramente da promessa do Pai. Então, a promessa foi dada pelo próprio Deus, o Pai. Precisamos entender que em seu ministério, Jesus falou várias vezes aos discípulos sobre essa promessa. Mas ele afirma aqui que os discípulos já tinham ouvido a promessa do Pai. Então, além de deixar claro quem é o autor da promessa, Jesus também queria deixar claro qual era a promessa. E qual era? Vamos ver a resposta nos versículos 5 a 8. Atos capítulo 1, versículos 5 a 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O batismo do Espírito aqui é uma referência à promessa do derramamento do Espírito Santo dada no Antigo Testamento. Os profetas, entre eles Isaías, Oséias, Joel, já haviam antecipado que o Espírito seria derramado sobre os filhos de Deus nos últimos dias, preparando-os para realizar a obra com poder antes do dia do Senhor. Jesus também disse que o Espírito seria derramado sobre os discípulos, entre outras coisas. Ele disse que o Espírito seria o Consolador, o guia, disse que o Espírito estava com eles e iria habitar neles. Disse que por meio do Espírito eles fariam as obras que ele fazia e fariam até obras maiores. Mesmo que os profetas e depois Jesus
tenham sido tão claros, os discípulos se esqueceram da promessa. Ainda estavam inquietos com as mesmas preocupações que tinham antes da morte de Jesus e voltaram a perguntar sobre o tempo da restauração do reino de Israel. A resposta do Senhor foi contundente. Não vos compete, não é da conta de vocês. Imediatamente ele dirige a atenção deles para o que realmente era importante no momento. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam preocupados com o tempo e as épocas. Jesus estava preocupado com o poder para enfrentar as provas, vencer o pecado e cumprir a missão. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não é mesmo? As pessoas continuam perguntando sobre o fim do mundo, sobre os sinais, mas Jesus continua preocupado com o poder e com a missão. A pandemia que estamos enfrentando nos colocou em uma das situações mais dramáticas da história. Mas eu não acho que ela deva ser encarada como uma ameaça, e sim como uma advertência. Quando examinamos os sinais e não buscamos o Espírito, as consequências são a especulação e o sensacionalismo. Quando buscamos o Espírito e examinamos os sinais, os resultados são arrependimento e consagração. O Senhor nos pediu para estarmos atentos aos sinais, mas não são os sinais que vão nos preparar para o fim. Quem vai nos preparar para o fim é o Espírito. Além de saber quem fez a promessa e qual era a promessa, é muito importante saber para quem era a promessa. Afinal, quem ia receber o Espírito Santo? Em Lucas 24, Jesus disse que os discípulos eram testemunhas dessas coisas, falando das obras que ele mesmo havia feito. E depois disse, envio sobre vós a promessa de meu Pai. Em Atos 1, ele diz, sereis minhas testemunhas, se referindo ao que eles fariam. O Evangelho enfatiza o testemunho das obras de Jesus. Atos enfatiza o testemunho das obras dos discípulos. O que importa é que tanto as obras de Jesus testemunhadas em Lucas, como as obras dos discípulos testemunhadas em Atos, foram realizadas pelo poder do Espírito Santo. Em Lucas 4, por exemplo, vemos o que aconteceu com Jesus quando foi batizado pelo Espírito. Venceu as tentações, ensinou com autoridade, pregou com poder, expulsou demônios, curou muitas pessoas. Lucas diz que as pessoas se maravilhavam e pediam a Jesus que ficasse com elas. Mas a resposta dele foi que ele tinha que pregar, que para isso ele foi enviado. Em Atos, os discípulos cheios do Espírito também venceram as tentações, ensinaram com autoridade, pregaram com poder, expulsaram demônios e curaram muitas pessoas. Lucas também diz em Atos que as pessoas se maravilhavam e pediam aos discípulos para ficarem com elas. A sua resposta também foi que eles tinham que pregar, que para isso foram enviados. Então, de todas as maneiras, os que receberam o Espírito Santo foram os que Jesus chamou para fazer as obras que ele fez. Chamou para serem suas testemunhas. Mas a promessa não está confinada ao passado. Não está limitada aos apóstolos do primeiro século. Em Atos 2, em seu sermão no Pentecostes, Pedro disse aos seus ouvintes que a promessa do Espírito Santo era para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E Ellen White afirma que o que precisamos é o batismo do Espírito Santo. Sem isso, não estamos mais habilitados a sair ao mundo do que estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor. Fomos chamados para pregar o Evangelho a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Mas como aconteceu com os discípulos, antes de dar testemunho a todas as nações, a igreja precisa receber o que a Bíblia chama de chuva serôdia, o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho eterno com grande voz, como aparece nas mensagens dos 3 anos de Apocalipse 14, 6 a 12 e depois em Apocalipse 18, 1 a 5. E eu creio que a crise que o nosso mundo atravessa agora prepara o cenário para que as pessoas estejam abertas para ouvir. Mas necessitamos receber o poder do alto para pregar e testemunhar. Não poderemos cumprir a missão sem esse poder. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja é o sinal esquecido. É o azeite extra que as 5 virgens insensatas se esqueceram de levar. É o fogo que faltava para a igreja morna de Laodiceia. Estamos preocupados com sinais na natureza, na sociedade, com as profecias, com os tempos, com as épocas. Tudo isso é importante, mas não podemos esquecer que Jesus só vai voltar depois que o Evangelho eterno for pregado. E o Evangelho só vai ser pregado com poder quando o Espírito Santo for derramado. A pergunta natural é, como receber a chuva? O que devemos fazer para sermos cheios do Espírito? Quais são as condições para receber a promessa do Espírito? A resposta aparece nos versículos 12 a 14. Atos 1, versículos 12 a 14.
Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Mesmo que Jesus quisesse que os discípulos pregassem o evangelho a todo mundo, ele mandou que eles ficassem em Jerusalém. Os discípulos não estavam prontos para receber o Espírito e muito menos para pregar. O seu foco distorcido da obra de Jesus era só um dos problemas. Eles ainda precisavam aprender algumas coisas muito importantes, entre elas, algo de valor insubstituível: a obediência irrestrita. Jerusalém não era um lugar seguro para estar depois de tudo o que aconteceu. Na semana seguinte à morte de Jesus, os discípulos se esconderam porque tinham medo que os líderes religiosos os matassem, como tinham feito com seu mestre. Agora, Jesus diz que eles devem ficar na cidade. Eles poderiam questionar a ordem de Jesus ou defender sua segurança pessoal, mas o que eles fizeram? O verso 12 diz que os discípulos voltaram para Jerusalém e ali ficaram. Uma amostra da obediência restrita que precisariam para cumprir a missão. Antes de derramar o Espírito em plenitude sobre os discípulos, Jesus provou a sua obediência. Isso deve chamar a nossa atenção para o fato de que a obediência é uma condição para receber o Espírito Santo. O livro de Atos nos mostra um pouco depois que Pedro, em sua defesa no Sinédrio, afirmou que Deus concede o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Deus prova a nossa obediência a Ele para que aprendamos a submissão ao Espírito Santo. Quem decide obedecer vai permitir que o Espírito use. Quem busca o Espírito sem obedecer a Deus vai querer usar o Espírito. Por isso, antes de serem plenamente usados pelo Espírito, os discípulos precisavam obedecer a Jesus plenamente, mesmo arriscando a sua vida. Naqueles dias de isolamento social em Jerusalém, os discípulos aprenderam outra lição muito importante, a da oração insistente. No verso 14, Lucas enfatiza que todos perseveravam unânimes em oração. Ao dizer perseveravam, Lucas usa uma palavra que significa literalmente permanecer firme. O autor entende bem o significado de perseverar. Ele é o único evangelista que conta a parábola do amigo inoportuno, em Lucas 11. Uma história em que Jesus diz que se um amigo não atende o outro por ser seu amigo, vai atendê-lo por sua insistência. Lucas também é o único evangelista que conecta a oração insistente com a dádiva do Espírito. No mesmo capítulo 11, ele diz que Jesus afirmou que se os homens que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Pedir, bater, buscar aparecem 10 vezes em Lucas 11. E na última, no verso 13, no idioma original do Novo Testamento, quer dizer literalmente pedir continuamente ou sem cessar. Essa mesma ideia volta a aparecer em Atos 1,14. Os discípulos pediram o dom do Espírito Santo por meio da oração insistente. Além da obediência restrita e da oração insistente, para receber o Espírito prometido, os discípulos tiveram que deixar o passado para trás. As velhas disputas por autoridade, acusações de traição e abandono do mestre, o apontar do dedo seria um obstáculo para a operação do Espírito. Os discípulos precisavam alcançar a unidade incondicional. Lucas diz que eles estavam unânimes. A palavra é quase poética. É a mesma usada no Novo Testamento para dizer que os crentes devem glorificar a Deus com uma só voz, em uníssono. Pessoas diferentes, com vozes diferentes, mas no mesmo tom. Em vez de acusar uns aos outros por seus pecados, os discípulos confessaram seus pecados uns aos outros, perdoaram uns aos outros. Os irmãos de Jesus, que não o seguiram em seu ministério, agora estavam juntos e foram recebidos com amor na comunidade dos crentes. Deixando de lado seus interesses independentes, eles se uniram por um objetivo comum: levar o Evangelho ao mundo. Ellen White afirma que foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito agora. Essa é uma advertência solene. A obediência restrita, a oração insistente, a unidade incondicional que se manifestaram entre os discípulos são as condições para receber a promessa do Espírito. Para receber a mesma bênção, precisamos cumprir as mesmas condições, só que em um grau mais elevado.
Você imagina o que pode acontecer na igreja hoje se nos lembrarmos do sinal esquecido? Se por meio da confissão, pelo abandono do pecado, pela fervorosa oração e pela entrega pessoal a Deus, nos unirmos para pedirmos a bênção de maneira insistente, crendo que vamos recebê-la? Os resultados do cumprimento da promessa do Espírito no Pentecostes foram incríveis. Primeiro, os discípulos receberam poder para cumprir a missão. Não só o poder para fazerem coisas sobrenaturais, mas para testemunhar. Atos diz que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Os sermões de Pedro, Estevão e Filipe são bons exemplos. Eles também receberam poder para enfrentar as barreiras que impediam o avanço da pregação. Língua, oposição, falta de unidade, egoísmo, falta de recursos, preconceitos, perseguição e até mesmo a morte não puderam impedi-los de viver e pregar a mensagem. Avançaram no poder do Espírito para chegar até os confins da terra. Além de receberem poder para cumprir a missão, os discípulos passaram por uma mudança de foco. Antes do derramamento do Espírito, estavam focados em si mesmos, em quem seria o maior. Se preocupavam com os tempos e as épocas, questões políticas, circunstâncias que iriam enfrentar enquanto o Senhor estabelecia o seu reino. Agora, não podiam mais priorizar as coisas deste mundo, porque já estavam se preparando para o próximo. Tinham foco na esperança do retorno de Jesus. Assim como saiu da terra para o céu, o foco saiu do eu para o próximo. Os mesmos homens que antes disputavam o lugar mais importante do reino, agora consideravam os outros mais importantes que eles mesmos. Atos 4 diz que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Você percebe? Outro foco. Atos ainda nos mostra que, sob a influência do Espírito Santo, além do poder para testemunhar e do foco na esperança, os discípulos tinham um compromisso total com o Senhor. Eles realmente morreram para o mundo, fizeram de Jesus o centro de suas vidas. Aqueles foram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, pessoas que de verdade acreditavam que antes importa obedecer a Deus que aos homens. Estavam determinados a ir até os confins da terra, até o fim. Enfrentaram fomes, pestes, prisões, mas seu compromisso permaneceu o mesmo. Deram tudo pela missão. A sua fidelidade a Deus não estava condicionada às circunstâncias. Eles sabiam que a sua salvação tinha sido a prioridade de Jesus. Por isso, a sua prioridade era a salvação dos outros. Enfrentaram muitos problemas, mas em vez de reclamar dos problemas, clamavam pela solução. Viviam comprometidos com a missão de levar as pessoas a conhecerem e aceitar a pedra rejeitada. Tornar claro que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Falando dos resultados do cumprimento da promessa do Espírito, Ellen White afirma: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Você pode entender a grandeza dessa promessa? O mesmo poder que sustentou os patriarcas, que inspirou os profetas, que deu fé e coragem a Josué e Caleb, que tornou eficaz a obra dos apóstolos, esse mesmo poder foi prometido pouco antes de Jesus partir e vai ser derramado em plenitude pouco antes de Jesus voltar. Se a manifestação do Espírito no fim vai ser maior que no começo, não podemos ter hoje um compromisso menor que o de ontem. Estamos muito perto do retorno de Jesus e vamos estar ainda mais perto quando Deus derramar o seu Espírito sobre nós. Ele vai nos dar poder para testemunhar, foco para não desanimar e compromisso para não desistir. Mas eu pergunto, por que não se cumpriu o sinal esquecido? Por que ainda não recebemos a promessa? Será que é porque não somos bons o suficiente para merecê-la? Será que é porque ainda não é o momento ideal para ela se cumprir? Não, amigos, não é por isso. E por que é, então? Veja o que diz o livro Atos dos Apóstolos. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede do dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, oramos por ele e não pregamos ao seu respeito? Queridos, se ainda não recebemos a promessa é porque ela ainda não é nossa prioridade. E se tem um propósito nessa crise terrível, esse propósito é o de reordenar a nossa lista de prioridades. A plenitude do Espírito precisa ocupar o topo da lista. Quando buscarmos o dom do Espírito com fome e sede, Deus vai cumprir a promessa.
O pastor Mark Phelan é um conhecido evangelista da Igreja Adventista que já levou milhares de pessoas a Jesus em todo o mundo. Agora, ele está aposentado e poderia estar descansando tranquilamente, mas segue pregando. Recentemente, ele disse aos líderes da igreja em uma reunião: precisamos ter cuidado para não lutar apenas por uns poucos anos mais de vida e esquecer de buscar a eternidade. Eu creio, amigos, que Jesus quer voltar mais do que nós queremos que ele volte. Isso é evidente quando eu me preocupo em não morrer pela Covid-19, mas esqueço que se não me apegar a Jesus, vou perder a vida eterna. É evidente quando a minha preocupação pelo que comer ou vestir é maior que a minha preocupação pela salvação das pessoas ao meu redor. Está muito perto o tempo descrito em Apocalipse 18, quando o Evangelho vai iluminar toda a terra no poder do Espírito. Assim como o Pentecostes de Atos seria impossível sem a plenitude do Espírito Santo na vida dos discípulos, é impossível imaginar a conclusão da obra do Evangelho sem a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Não podemos continuar como as 5 virgens insensatas. Não podemos pensar que vamos conseguir esperar o noivo com o pouco azeite que temos. Precisamos mais. Não podemos continuar mornos como Laodiceia. Precisamos que a nossa fé receba o fogo do Espírito. A partida de Jesus foi o que preparou a igreja para o dom do Espírito. A plenitude do Espírito é o que vai preparar a igreja para a volta de Jesus. A promessa do Espírito é para nós. Depois de 40 dias com Jesus e 10 dias de oração, os discípulos receberam o poder e saíram para cumprir a missão. Se fizermos dessa experiência de isolamento ou distanciamento social uma oportunidade para ficar mais perto de Jesus, se acreditarmos na promessa e pedirmos que ela se cumpra, também vamos receber o poder do Espírito Santo e vamos sair para cumprir a missão. No dia 21 de março, o pastor Ayrton Keller, líder da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul, esteve aqui e deu início a essa série que estamos chamando de Adoração Especial. Ele falou dos desafios que estavam à nossa frente e, usando o exemplo de Paulo, nos chamou a uma reconsagração a Deus e a um compromisso com a missão. Eu não sei se vocês já fizeram as contas, mas hoje completamos exatos 50 dias que começamos essa série. Eu não quero parecer aqui ingênuo, mas se tivéssemos ouvido o apelo do pastor Ayrton e usado esses 50 dias para repensar a nossa vida, colocar os olhos no céu e pedir que o Espírito Santo nos capacite para a missão, poderíamos estar vivendo hoje o nosso Pentecostes. Irmãos e amigos, já é mais do que tempo de clamar pela chuva serôdia. Não podemos seguir vivendo como os outros aí que não sabem o que está acontecendo. Precisamos pedir de maneira insistente que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Precisamos crer que Ele realmente está disposto a dar o Espírito mais do que os pais a darem boas dádivas aos seus filhos. Precisamos permitir que se cumpra o sinal esquecido. Às vezes as pessoas pensam que Jesus está demorando a voltar. Na verdade, nós é que estamos demorando para nos preparar. O grande pregador Moody dizia que Deus tem 2 tronos, um no mais alto dos céus e outro no mais humilde dos corações. Aquele que mora nas alturas quer, por seu Espírito, morar em nosso coração. E Ele vai cumprir a promessa. Devemos cumprir as condições, devemos aprofundar a comunhão, fortalecer os relacionamentos e concluir a missão, vivendo assim com o Senhor em nosso coração. Muito em breve, reinaremos com Ele para sempre. Eu quero orar nessa manhã por aqueles que reconhecem que precisam do batismo do Espírito Santo hoje. Vou orar por aqueles que querem se comprometer a cumprir as condições para receber a plenitude do Espírito. Não podemos cumprir essas condições por nós mesmos, mas precisamos nos comprometer e assim o próprio Espírito vai nos ajudar. Vou orar por aqueles que querem fazer da missão sua prioridade, que querem testemunhar onde quer que estejam, onde quer que o Senhor os envie. Vou orar por aqueles que desejam ser usados para pregar o Evangelho eterno no alto clamor. Vou orar por aqueles que querem ser uma voz de esperança e levar salvação às pessoas que estão desesperadas. Se é isso que você quer, fique em pé. Isso mesmo, levante-se e vamos orar. Se você não pode ficar em pé, levante a sua mão. Se você não pode ficar em pé nem levantar a sua mão, diga eu quero. Isso mesmo, se você quer, diga eu quero. O importante é que você não deixe passar a oportunidade de clamar a Deus junto comigo pelo derramamento do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque hoje, mais uma vez, pudemos abrir a Tua Palavra e fomos advertidos dos tempos solenes em que estamos vivendo. Fomos lembrados, Senhor, que a promessa do Espírito Santo precisa se cumprir na nossa vida. O Senhor prometeu aos discípulos e o Senhor cumpriu a promessa. Essa promessa também é para nós e nós confiamos, ó Deus, que o Senhor vai cumprir a promessa. Por favor, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós.
Nós precisamos do Espírito, Senhor, como a terra precisa da chuva. Nós não podemos dar frutos sem o Espírito. Por favor, Pai, enche-nos com o Teu Espírito Santo. O Espírito que guia, que convence, que capacita. O Espírito que pode nos ajudar a amar uns aos outros e a amar a Tua vinda. Por favor, Senhor Deus, prepara-nos para os últimos acontecimentos da história desse mundo com o derramamento pleno do Espírito Santo. Nós não merecemos, Senhor, assim como não merecemos a Tua graça. Mas o Espírito é a nossa maior e mais urgente necessidade. Olha, Senhor Deus, para esse Teu filho, essa Tua filha, que está agora clamando para ser cheio do Espírito. A Tua palavra diz que o Senhor vai dar o Espírito àqueles que pedirem. Cumpre, Senhor Deus, a Tua promessa na vida de cada um de nós e que, cheio do Espírito, nós saiamos para pregar o Evangelho, com coragem, com valentia como os discípulos, e que da mesma maneira o Senhor estenda a Tua mão para fazer maravilhas por meio do nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Que reflexão profunda do pastor Davi França, não é mesmo? Que eu e você possamos pedir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas de maneira sincera, assim como ocorreu na igreja primitiva e como o próprio Jesus prometeu que aconteceria no tempo do fim. Bom, e para terminar, o Adoração Especial